Seja bem-vindo ao Sinapse, uma produção independente dos alunos de comunicação social aqui da UFRN. E aí, preparados para a nossa transmissão inteligente de hoje? Você ainda não guardou esse troço, Henrique? Não, e nem vou guardar porque ele tem tudo a ver com o tema da nossa primeira matéria de hoje. Quero só ver. Ninguém aguenta mais ouvir isso, não é? Esse barulhinho irritante que tem nos acompanhado durante os jogos de futebol da Copa do Mundo 2010 ficou mundialmente conhecido na apuração da Taça das Confederações de 2009, mas a origem da vuvuzela é muito mais antiga. As vuvuzelas são originárias de tribos ancestrais sul-africanas e serviam para convocar reuniões. Atualmente, usadas por torcedores nos mundiais de futebol, esse instrumento ganhou popularidade na África do Sul na década de 1990. Contudo, o reconhecimento da cultura africana aqui no Brasil não se deve exclusivamente a esse instrumento. Traços fortes dessa cultura podem ser encontrados ainda hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular, a religião, a culinária, o folclore e as festividades populares. É bom se ter em mente que a cultura afro-brasileira não foi importada do continente africano, e sim introduzida aqui no Brasil durante o processo de escravidão. Um exemplo disso é a capoeira, que foi introduzida ainda no Brasil colônia, mas permanece em nossa cultura até os dias de hoje. Para falar sobre ela, fomos na roda de capoeira que ocorre na UFRN nas terças, quintas e sextas. Difícil falar nas manifestações tradicionais afro-brasileiras, sem falar que vieram diretamente na época da escravidão, né? E quando a gente fala de capoeira, assim, ela é uma dessas manifestações que vieram dentro dos navios negreiros, entende? A capoeira é luta de bailarina e dança de gladiadores, então ela é um misto disso tudo, né? De brincadeira, de dança, de malícia, de perigo, de inocência. No século XIX, os aspectos da cultura brasileira de origem africana passaram por um processo de revalorização a partir do século XX, que continua até hoje. Um exemplo dessa valorização é o projeto da UFRN sobre a escravidão africana no Rio Grande do Norte. Esse projeto é bastante interessante porque partiu, na verdade, da iniciativa de um grupo de alunos. Esses alunos vieram me procurar para a gente formar um grupo de estudos sobre a escravidão africana, já que era um tema que não era muito abordado aqui no nosso departamento. Sempre se privilegiou muito a escravidão indígena. Quanto ao ensino, é justamente tentar elaborar atividades ou tentar elaborar, fazer levantamento de fontes primárias que possam ser levadas na sala de aula. Bacana, interessante saber que a cultura africana ganhou novos elementos aqui no Brasil e faz parte da realidade nacional. Pois é, Andressa, e o mais legal disso tudo é saber que no fundo o Brasil é uma grande mistura de povos e culturas. Pois é, Henrique, mas e que tanto que você mexe aí, hein? Então, Andressa, estou procurando sobre sismologia, mas tá complicado para entender, viu? Ah, tá, então, ó, não precisa mais procurar, Henrique, só é ficar ligado na próxima matéria, direto do laboratório de Geofísica da UFRN. Sério? Então, vamos lá. O Laboratório de Sismologia da UFRN é um dos mais importantes do país no estudo dos terremotos. Localizado dentro do campus da universidade, o laboratório possui estrutura para medir tremores de alta e baixa intensidade. Utilizando alguns parâmetros, como a amplitude das ondas registradas, a gente tem como saber qual foi a direção do sismo e qual é a magnitude dele. Nos últimos anos, milhares de abalos ocorreram por todo o mundo, e grandes sismos como os ocorridos no Chile e no Haiti tiveram seus tremores registrados pelo laboratório. Fomos até o Laboratório de Geofísica Aplicada para conversar com o professor Aderson Farias, o responsável pelas pesquisas em sismologia na UFRN. Então a atividade não aumentou por conta desses acontecimentos que tivemos aí no Chile, no Haiti. O que está acontecendo é que a população mundial é muito maior. Hoje a população mundial se aglomera em grandes centros urbanos. Isso, dependendo do tipo de construção, pode ter, digamos assim, implicações desastrosas. Então a gente tem essa percepção de que essa sismicidade aumentou, quando na verdade ela continua basicamente a mesma.
Os recentes terremotos ocorridos nesses países assustaram a população latino-americana. No Brasil, os tremores não ocorrem com tanta intensidade, mas ao contrário do que muitos pensam, o país não está totalmente livre desse fenômeno. Simplesmente pelo modelo de placa tectônica, a gente não esperaria terremotos nem no Brasil, não só no Brasil, como no interior da África, como no interior dos Estados Unidos, no interior da China e como no interior da Austrália. Mas todos esses países que estão em interior de placa, eles também têm sismicidade. A explicação geral é a seguinte: se você imaginar que a placa é com uma placa rígida, ela às vezes tem certas zonas que elas são zonas mais frágeis. Então, quando ela está sob pressão, no caso da gente aqui no Brasil, a gente está sendo imprensado pela dorsal mesoceânica, e pelo encontro, a colisão da placa de Nazca com a placa sul-americana. Então, o Brasil está sendo comprimido. Então, às vezes, nessas zonas, que são zonas de fraquezas que existem no interior de qualquer rocha, elas cedem à pressão, e quando elas aliviam essa pressão, são em formas de terremotos. Portanto, a sismologia funciona como uma ferramenta utilíssima para responder às questões geológicas em aberto, além de ser um importante auxílio às ações de coordenação da defesa civil. Agora é hora de falar sobre superação. Para exemplificar isso, a repórter Cassandra Lopes foi até a Casa de Apoio à Criança com Câncer do Val Paiva. Ela nos explica um pouco sobre o diagnóstico da doença e ainda nos mostra uma história muito especial. Confira. Desinformação dos pais, medo do diagnóstico do câncer, dificuldades em acesso à assistência médica e exames específicos. São esses e outros motivos que levam a muitos a não perceberem os sintomas do câncer infanto-juvenil. Contudo, essa realidade tem sido transformada graças à campanha de diagnóstico precoce promovida pela Casa do Val Paiva em parceria com a UFRN. A campanha, criada em 2002, tem como objetivo esclarecer à população norte-riograndense e aos profissionais de saúde os sinais e sintomas mais evidentes do câncer infanto-juvenil. Toda vez que a gente consegue mobilizar os profissionais de saúde para que eles detectem precocemente os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, a gente consegue que o maior número de crianças sejam diagnosticadas precocemente. E para câncer infantil, o que manda mesmo é o diagnóstico precoce. Os profissionais médicos, eles não têm uma disciplina dentro do curso de medicina só sobre oncologia infantil. Então, se você não estuda, não conhece os sinais e sintomas, fica muito difícil você diagnosticar. O que é que a universidade está fazendo nesse sentido? Então, nós, através de uma parceria com a Casa do Val Paiva, nós criamos, e com o departamento de pediatria, quando o aluno de medicina entra no 5º ano, né, no 10º período, ele passa uma tarde só recebendo aulas sobre câncer infanto-juvenil e, a partir disso, aprofundando mais os seus conhecimentos. Humberto, há 10 meses, descobriu que estava com leucemia. Natural de Pipa, mudou-se com a mãe para Natal, em busca de melhores recursos, que encontrou na Casa do Val Paiva. Graças ao diagnóstico precoce, suas chances de cura foram aumentadas. Eu dou graças a Deus ter descoberto logo, né? Porque vai tratando, matando as células das doenças logo, né? Graças a Deus, porque tem paciente que descobre mais, faz mais exame e custa descobrir, né? E o meu, graças a Deus, descobriu logo. Então, se seu filho, sobrinho ou irmão apresenta sintomas incomuns, leve-o ao médico. Faça do tempo a sua principal arma contra o câncer infanto-juvenil e veja que é possível sim vencer a luta contra esta doença. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme, porque os... São histórias como essa que nos mostram como é importante superar até os problemas que parecem não ter solução. Pois é, Andressa, vale destacar também a importância que a Casa do Val Paiva tem na vida dessas crianças, né? Não, acho que está na hora de trocar a energia desse estúdio por alguma coisa mais sustentável. Pois é, Henrique. Além de contribuir com o equilíbrio do planeta, isso nos ajudaria bastante a não pagarmos micos como esses. Então, Jennifer Rocha, sua missão hoje aqui no programa é falar sobre energia sustentável. Então, Jennifer, sinal verde para você. Ontem vocês viram aqui no Sinal Verde os estudos desenvolvidos na UFRN sobre as mudanças climáticas. Hoje vamos abordar um tema de muita importância para o meio ambiente: energia renovável. Esse tipo de energia é obtida a partir de fontes naturais inesgotáveis, capazes de se regenerar, garantindo disponibilidade presente e futura.
reduzindo os impactos ambientais. Nesse sentido, surge a produção de álcool de segunda geração, resultante do bagaço da cana e resíduos do caju e do coco. Eu vim aqui na feira porque me disseram que aqui eu posso encontrar energia. Vamos verificar se essa história é verdade. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira, quarta-feira. Olha, pessoal, eu encontrei. A cana-de-açúcar, assim como algumas frutas, servem como fonte de energia alternativa. Na UFRN, encontramos projetos que desenvolvem pesquisas nessa área. E dentre os vários projetos e linhas de pesquisa que o nosso grupo desenvolve, nesse momento nós vamos destacar a linha que a gente atua em biocombustíveis, mais especificamente etanol de segunda geração. O que significa etanol de segunda geração? O que também se chama de bioetanol. É o etanol que é produzido de material lignocelulósico. O que é material lignocelulósico? Um exemplo de material lignocelulósico são resíduos agroindustriais, como bagaço de cana, pedúnculo de caju e casca de coco. Ainda na UFRN, no Núcleo de Pesquisa de Petróleo e Gás, o NUPEG, a estudante de Engenharia Química Angélica Góes desenvolve pesquisas sobre o uso de óleos vegetais. Aqui o Núcleo de Pesquisa de Petróleo e Gás, o NUPEG, todas as pesquisas são voltadas para o meio ambiente. A minha é com aditivação de diesel através de biodiesel e óleos vegetais. Então, essas duas fontes renováveis faz parte da minha pesquisa para diminuir as emissões desse combustível, que é o diesel. Aqui a gente sempre também fala da questão da própria reserva de petróleo, né? Na questão de, será que o petróleo vai acabar ou não? Isso é uma dúvida, então a gente, não é questão de acabar, mas de ficar caro. A gente quer, no caso, diminuir o uso dele cada vez mais. Depois de gastar tanta energia, o Sinal Verde fica por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Fiquem ligados no programa Sinapse. E agora é hora de encerrar as atividades aqui na base. Nós voltamos amanhã. E enquanto a nossa terceira transmissão não começa, siga o nosso Twitter, @TelaLivre. E acompanhe o nosso blog, projeto-telalivre2010.blogspot.com. Até amanhã. Até lá. Não, de novo, não. Né? Que é isso? Pelo amor de Deus, não.